Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes, eu sou professor de filosofia e estou resolvendo aqui algumas questões do Enem 2025. Já resolvemos a questão 48 e agora chegou a questão 50. Estamos resolvendo no caderno de cor azul. Então, a questão 50 é uma questão do Derrida, da obra Força da Lei e Força de Lei. Então, a questão 50 diz o seguinte: o direito não é justiça. O direito é o elemento do cálculo. É justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. Ela exige que se calcule o incalculável. E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça. Isto é, são momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra. Então, essa obra aqui do Derrida, ela está tratando sobre uma diferença entre direito e justiça. E para ele, para esse autor, o direito é aquela norma, é aquela regra que é institucionalizada, que tem, por exemplo, a força do Estado para impor uma regra, uma norma. Porém, ele vai dizer que nem sempre essa regra, essa norma, ela coincide com aquilo que é justo, ou seja, aquilo que é o correto, ou aquilo que vai gerar, por exemplo, liberdade, seja individual ou coletiva. Então, por isso que ele diz que o direito é o elemento do cálculo, quer dizer, ele é a norma, ele é a referência, ele é aquilo que é instituído. E aí ele diz, é justo que haja um direito, você tem que ter essa instanciação do uma parte mais formal para estabelecer a regra, a norma. Porém, ele vai dizer que a justiça ela é incalculável. Você não consegue calcular o que é o justo. A justiça exige que se calcule o incalculável. Então você tem esses dois lados. Você tem a norma, a regra, a lei, que vem institucionalizada e ela deve visar aquilo que é justo. Porém, ele vai dizer que esse justo ele é incalculável. Ele não pode vir somente por uma regra formal, digamos assim, né? E aí ele diz, as experiências aporéticas, aporia é uma palavra em grego que significa sem caminho, sem saída. É como se fosse uma espécie de beco sem saída. Então ele está dizendo que as experiências aporéticas, que são aquelas experiências, e no direito ocorre muito, em que você não tem como, a princípio, dizer qual é a saída dela. Existem situações no direito que são tão complicadas de serem resolvidas que elas parecem ser aporéticas, ou seja, parece que não há uma saída. Ele está dizendo que essas experiências, justamente, que são as mais difíceis, são experiências improváveis, tão improváveis quanto necessárias da justiça. É necessário que a justiça, que o direito lide com elas. Isto é, são momentos em que a decisão entre o justo e o injusto, que é a função da regra, da norma, nunca é garantida por uma regra. Então vamos às letras. Então ele diz assim, ó, de acordo com o texto, ainda que esteja em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Ou seja, existem situações em que o ordenamento jurídico, a regra, a norma, a lei, diz uma coisa, mas não corresponde à ação justa. Então vejamos, a letra A vai dizer que, vai dar um exemplo, de casos de desobediência civil. É justamente aqui. A resposta é a letra A. Por quê? Porque muitas vezes, diante de uma lei injusta, mesmo que institucionalizada, é necessário que a sociedade desobedeça essa lei. Por quê? Porque essa sociedade vai perceber que, embora seja lei, ela não é justa. E aí a sociedade vai se organizar para desobedecer, a desobediência civil, para buscar o que é justo. Por isso que ele diz a dificuldade de concatenar o direito formal com aquilo que é justo. Para dar um exemplo, para contextualizar, a gente pode pensar, por exemplo, no nazismo da Segunda Guerra Mundial. Havia um Estado, que era o Estado nazista, havia toda uma ordenação jurídica, no entanto, essa ordenação jurídica, essas leis não diziam respeito ao que era justo. Tanto que gerou, por exemplo, campos de concentração, câmaras de gás, etc. e tal. Então, é a letra A. Por que a letra B? A letra B ela é meio que pegadinha. Por que a letra B está errada? Porque ela diz assim, repressão do aparato
estatal. Perceba que ela está utilizando o do aparato. Se fosse AO, se fosse repressão ao aparato estatal, ela estaria correta, porque muitas vezes o Estado ele deve ser reprimido nesse sentido, de uma desobediência civil, mas é repressão do aparato estatal. Ou seja, aqui diz respeito a um tipo de ação que não é justa, que é o que a questão está querendo, aquilo que é justo. Aqui está mostrando muitas vezes que o Estado ele age de forma repressiva, ele age a partir do uso da violência ou da força institucionalizada. Isso não diz respeito ao que é justo. Pode até dizer respeito a uma norma jurídica, mas não ao que é justo. Então não é a letra B. Letra C. Conflitos de natureza intercontinental. Isso aqui também não diz respeito à justiça, que é o que a questão quer, o que é o justo, né? Como alcançá-lo. Conflitos de natureza intercontinental, por exemplo, pense na guerra, qualquer guerra. Ele pode até estar juridicamente organizado. Porém, nesse tipo de conflito entre nações, o que está em jogo, muitas vezes, são apenas interesses políticos e econômicos, e não o que é justo. Então também não é a letra C. Letra D. Manifestações do movimento sindical. Aqui é interessante, o movimento sindical ele pode até ir contra alguma regra institucionalizada, mas ele ainda está no contexto de uma legalidade, ou seja, ele está funcionando em decorrência de uma norma, de uma lei. Ele não está contestando essa norma e essa lei. Ele funciona dentro de um sistema em que é possível que haja um movimento sindical, mas ele age, o campo de ação dele ainda está dentro da norma. Não tem aqui uma transgressão. A questão ela está falando muito sobre isso. A necessidade de transgredir buscando o que é justo, mesmo diante de um aparato mais estatal ou formal que tenta pela lei dizer o que é justo, mas não consegue. Né? Letra E, também está errada. Mobilização de agremiação estudantil. A mesma coisa. Agremiações estudantis, elas podem até querer visar ao que é justo, mas elas ainda estão dentro de um contexto que pode ser aqui escolar ou acadêmico. Não há aqui o esquema de uma transgressão buscando o justo. Isso só se encontra realmente na letra A, que é a correta, que é o que fala a questão da desobediência civil, que é quando há uma transgressão radical contra a norma instituída. Então a resposta para essa questão 50 é a letra A.